Questão 12. As fórmulas de linha na química orgânica são muitas vezes empregadas na tentativa de simplificar a notação de substância. Dessa maneira, as fórmulas de linhas para o butano e o metilbutano são representadas respectivamente por. Então tá aqui, né? Eu tenho a fórmula do butano e aqui eu tenho a fórmula do metilbutano. Considere a substância representada por essa estrutura aqui. Muito bem. A partir dessas informações, responda aos itens. Então, a letra A quer saber o seguinte: qual que é a fórmula molecular da substância? Então, fórmula molecular é bem simples, basta você contar todos os elementos. Vou começar aqui pelos carbonos, eu tenho um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Muito bem, então, são 10 carbonos. C10. Quantos hidrogênios? Aí você lembra que os hidrogênios eu vou contar com base no número de ligações que faltam para que cada carbono complete as suas 4 ligações, tá certo? Então, o carbono 1 já faz uma ligação. Logo aqui eu preciso ter 3 hidrogênios. O carbono que eu chamei de 2 vai precisar de 2 hidrogênios. O carbono 3, ó, ligação para a esquerda, ligação para a direita. Então, aqui é a terceira, aqui é a quarta. A mesma coisa o carbono número 4. O número 5 faz uma para cima, uma para a direita e uma para a esquerda. Então, você precisa de mais um hidrogênio. O carbono 6, ele precisa de 3. O carbono 7 é igual a 5, ó, só precisa de mais um. O carbono 8, 2 hidrogênios. E o 9 e o 10, cada um deles precisam mais 3 hidrogênios para que seus carbonos completem as 4 ligações. Então, se eu contar aqui, agora eu tenho 3 com 2, 5, com 2, 7, com 2, 9, com mais um 10, com esses 3 são 13, com mais esse daqui 14, com mais 3 eu tenho 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, C10, H22. Existe uma outra maneira de fazer, muito mais rápida, que é a seguinte. Se você tiver apenas carbono e hidrogênio, tá? E não tiver nenhuma ligação dupla, você tem uma coisa que a gente chama na química de alcano. Então, isso aqui é um alcano. É um hidrocarboneto, ou seja, composto formado só por carbono e hidrogênio, que não tem ligação dupla nem tripla. O que nós chamamos de forma molecular para os alcanos pode ser obtido rapidamente usando uma expressão geral, que diz que todo alcano tem forma molecular igual a CnH2n mais 2, onde o N é a quantidade de carbonos. E para saber a quantidade de hidrogênios, é só multiplicar a quantidade de carbonos por 2 e somar mais 2. Será que isso dá certo? Bom, eu contei 10 carbonos. Então, nesse exemplo aqui, o N seria igual a 10. Quantos hidrogênios eu tenho? 2N mais 2. Então, 2 vezes 10 dá 20, com mais 2, 22. E foi exatamente o que a gente conseguiu contabilizar, ó. C10H22. Então, você pode contar de um por um, ou você pode usar a expressão geral para alcano. Esse aqui só serve para alcano, tá bom? Letra B. Quantos substituintes estão ligados à cadeia principal? A minha numeração, quando eu a fiz, ela não seguiu uma sequência, né? Geralmente usada para você encontrar essa tal cadeia principal. Então, façamos o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Como é que seria a numeração da cadeia principal? Vamos supor que você tivesse começado a numeração por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso vir para cá e dizer que é 6, mas eu posso vir aqui em cima e observe, o 6 terminaria a contagem da cadeia principal. Não tem mais carbono para esse lado. Eu vou por cima porque a cadeia principal tem que ser a maior sequência possível. Então, aqui, ó, eu continuaria do 5 para o 6. Poderia chamar de 7, mas eu vou preferir pelo lado direito, porque eu posso ter o 7, eu também posso ter o 8, tá? Quem sobrou fora da contagem, a gente chama de grupo orgânico. E os grupos orgânicos, eles são as ramificações, tá? Toda cadeia que tem grupos fora da cadeia principal com carbonos,
eles são chamados de grupo orgânico, que correspondem às ramificações da cadeia, tá certo? Mas essa é uma forma de fazer. Outra forma de fazer é a seguinte, que na verdade é a mesma, né? O que vai mudar? Eu não vou contabilizar pela esquerda, eu vou fazer aqui, ó, pela direita, começando aqui por cima. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse vai ser o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, 6, 7, 8. Eu tenho a mesma sequência, né? A maior possível, com 8 átomos de carbono. Mas o que foi que mudou? Perceba que na sequência que eu fiz em verde, começando pela esquerda, o grupo que ficou aqui fora, né? Isso aqui é um CH3, tá? O CH3, ele é conhecido na química orgânica como nome de grupo metil. Então, tem um grupo metil ligado, se eu for na sequência em verde, ligado ao carbono 6. Se eu pegar a sequência em vermelho, ele está ligado ao carbono 3. Ou seja, eu tenho duas possibilidades aqui, sendo que uma delas é a menor numeração possível. Você sempre deve escolher os menores números possíveis para identificar os grupos ligados à cadeia principal. Então, tem dois grupos metil, tá? Que também é um grupo CH3, também é um grupo metil. E na sequência em verde estaria ligado ao carbono 5, mas na sequência em vermelho está ligado ao carbono 4. Ou seja, a ordem preferencial, segundo a regra, seria a sequência em vermelho, tá? Então, aqui, ó, eu tenho dois substituintes ligados à cadeia principal. Ele não precisou se preocupar com a ordem, né, da numeração, mas eu já estou dizendo isso aqui para você, tá certo? Posso até, inclusive, colocar na minha resposta aqui, ó, ligados 1 ao carbono. Aí lembre, menor numeração possível, foi a sequência em vermelho. Tem um ligado ao carbono 3 e outro ligado ao carbono 4. Então, um ligado ao carbono 3 e outro ao carbono que eu chamei de 4. Ele não pede tudo isso no item B, tá? Só pede decidir quantos substituintes, mas eu aproveitei e complementei um pouco mais a nossa resposta aqui. Então, é C10H22, né? Eu apaguei naquela hora, e são dois substituintes, ok? É isso.